Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o terceiro bloco do podcast Prosa Sociológica com José Geraldo Pedrosa e Jomar Teodoro Gontijo perguntando. Zé, muito interessante até agora, não sabia que era tão rico a história e a filosofia do Auguste Comte. Estou aprendendo muito aqui com você hoje e acredito que nossos ouvintes também. E nesse terceiro bloco eu queria ver 3 pontos com você. A relação do Comte com a ciência, com a sociologia, e depois eu queria voltar para as influências dele aqui no Brasil. Então vamos lá primeiro com a questão da ciência e da sociologia. Como é que Comte via a ciência, a sociologia, a relação entre ambos? Fala para nós sobre isso. Tá. Primeira coisa, Jomar, o Comte, enquanto positivista, ele era um cientificista. O que significa isso? O Comte era um defensor da ciência. Então, uma coisa que a gente não falou antes, né? O Comte era de direita. Digamos assim, se a gente tivesse... Politicamente direita. Era de direita. Se Comte tivesse vivo hoje, ele seria de direita. Só que ele seria crítico, contundente de uma das características dessa direita populista contemporânea, que seria o negacionismo. O Comte entendia o seguinte, que a ciência, ela empodera o homem, a ciência, ela empodera o homem na luta contra os poderes desconhecidos da natureza. Ou seja, na medida em que as ciências vão tornar o mundo conhecido, isso vai empoderar o homem. Como é que acontece esse empoderamento? Comte entendia o seguinte, Jomar, que a ciência cumpre 3 funções. Digamos assim, que a gente estivesse conversando com um negacionista contemporâneo, e ele perguntasse para a gente... Zé, só uma explicação, porque tem todo tipo de público aqui nos ouvindo. O que você quer dizer com negacionista? Só explica essa palavra, apesar que está muito divulgado, mas... Negacionista é essa atitude contemporânea que faz parte desses inimigos imaginários. Então, isso foi muito forte na pandemia, particularmente na questão não só da vacina, mas de todas as recomendações científicas para o controle da pandemia. É negar a ciência. É a negação da ciência. Isso. É uma tendência contemporânea de identificar a ciência com a esquerda, coisa que nunca houve. Aliás, até de identificar a sociologia com a esquerda. Que fique bem claro que quem inventou a sociologia foi um pensador de direita. Você está chamando, então, o Comte de inventor da sociologia. Confortavelmente nisso, porque a preocupação dele era com a ordem. Claro, ele estava preocupado com o progresso, mas esse progresso não podia perturbar a ordem. Ele estava pensando numa sociedade de controle, enfim. Só que era um defensor da ciência. Segundo ele, é o seguinte, a ciência empodera a humanidade na luta contra a natureza e na luta contra tudo aquilo que é desconhecido. E a ciência cumpre 3 funções, segundo ele. Conhecer, prever, prover. Então, para que conhecer? Para prever. Então, por exemplo, para que fazer previsões, por exemplo, climatológicas? Para prover. Vai vir aí uma temporada quente, isso já está anunciado, né? Ano passado foi o mais quente, e a tendência é de que os próximos anos sejam mais quentes ainda. Então, como prover? Todo mundo vai achar uma solução privada, bota ar-condicionado na sua casa. Mas vem um período aí de seca, estoque alimentos. Então, essa é a função dele. Segundo ele, a ciência ela vai ajudar a humanidade a conhecer, conhecer para prever, prever para prover. Isso vai empoderar o homem. Isso é ciência em geral. Particularmente a sociologia, o Comte, Jomar, ele vai dizer o seguinte, nós vamos tratar disso
mais calma depois. Kant era um inimigo declarado de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele dizia que o homem não consegue viver sem religião. Parece um paradoxo, mas não é. Kant era contra Deus e a favor da religião. Ele dizia que Deus tinha que ser combatido, mas o homem não consegue viver sem religião. Então, segundo ele, era preciso fundar uma nova religião. Não mais uma religião que pregasse o amor a Deus, mas o que ele chamava de religião da humanidade. Ou seja, segundo ele, era preciso uma ciência que instruísse o homem a amar a humanidade. Segundo ele, é esse amor à humanidade que faria da vida social, da vida humana, uma experiência boa. A ideia dele de religião, que o homem não consegue viver sem religião, está associada àquelas características do indivíduo. Do dogmatismo. E do dogmático. Entendi. A religião, ela entra nesses dois... Seria alguma coisa social para essas duas características do indivíduo humano. Aquela ideia, o homem não consegue viver sem amar algo superior a ele. Entendi. A ideia do Kant é o seguinte, tá bom, então nós vamos ensinar o homem a amar outras coisas. A humanidade. É preciso substituir o amor a Deus pelo amor à humanidade, pelo amor à sociedade, pelo amor à natureza. Entendi. Por quê, diz ele? Porque a natureza é real. Ele diz, olha que estupidez, dizia ele. O homem vai contra as leis da natureza, que são reais. Mas respeita as leis da natureza, que não são reais, não tem que seriam as leis de Deus. As leis de Deus. Então ele vai dizer, é preciso reeducar os homens. Isso não é tarefa fácil. Amar, aquela ideia dele de uma reforma da mentalidade, é preciso ensinar o homem a amar outras coisas. Por isso que ele vai, no final da vida, criar uma religião. Religião da humanidade. Religião da humanidade. Ou seja, para ele, a sociologia seria essa nova religião, ela que produziria, digamos, os credos de adoração à humanidade. E o sociólogo seria o pastor, o obreiro, o missionário, o sacerdote. Uma ideia estranha, né? Já que é ciência. Tá vendo? Então, o sociólogo, ele vai instruir os homens a amar a sociedade. Entendi. A igreja vai se tornar científica, mas tão dogmática. E uma ciência positivista, né? Já que ele era uma ciência que não dá âmbito para a liberdade, para a cultura, é positivista. É aquilo, ciência pronto. Prescritiva. E, Zé, e a questão do poder em Kant, relacionando aí com Montesquieu, que você já citou aí para trás, né, que instituiu os 3 poderes, como é que é essa relação do Kant, do ponto de vista da sociedade, do poder? É interessante, Jamar, a gente comparar, a gente fazer referência a Montesquieu. Olha que coisa curiosa, né? Montesquieu é um iluminista. Anterior a Kant. Anterior a Kant. O Kant era iluminista também. Né? Montesquieu era um iluminista e ele cria aquela teoria dos 3 poderes. Isso. Olha que assim, como é que o Estado é uma instituição recente entre nós. É só lá no final do 18 que um pensador vai criar a ideia da organização do Estado em 3 poderes independentes e relacionados. Que é uma crítica ao absolutismo, que tinha um poder concentrado. Mas está vendo como é que o Estado é recente? Isso está ali 200 e poucos anos atrás. Com certeza. Agora, o Montesquieu estava preocupado com o Estado e ele tinha razões para isso, porque os iluministas queriam organizar o Estado republicano. Então, digamos, lá no Estado monarquista não tinha, principalmente se a monarquia não era democrática, porque o que estava surgindo com a Revolução Francesa era tanto a república quanto a democracia. Nós vamos conversar sobre isso quando estiver falando sobre Tocqueville. A Revolução Francesa
ela foi a primeira revolução que colocou o povo na pauta. Uhum. Ela foi uma revolução burguesa, mas ela foi também uma revolução popular. Quando os iluministas diziam liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade no sentido do fim da servidão, igualdade no sentido da igualdade civil, não é igualdade econômica, eles não estão falando de distribuição de renda, nada disso. Uhum. Mas se fazemos parte da mesma sociedade, somos iguais perante a lei. E por essa razão, a questão do Estado emergia. Montesquieu está pensando o Estado. Kant vem depois. E o Kant ele vai pensar no poder, mas não no poder do Estado. Ele vai pensar no poder da sociedade. A ideia dele é o seguinte: toda sociedade, pode ser uma sociedade antiga, medieval, moderna, pós-moderna, toda a sociedade, segundo ele, tem dois poderes. Quais são os dois poderes? O primeiro, ele chama de poder temporal. Poder espiritual. O segundo ele chama de poder temporal. Cada um desses poderes cumpre duas funções. Segundo ele, o poder temporal, poder espiritual, a finalidade dele é instruir os espíritos. Lembra do consenso que você falou que é difícil? Então ele vai dizer o seguinte: não se trata de esperar que os indivíduos cheguem por si só a um consenso. Não é isso. Quem vai pensar isso é o Rousseau, a ideia de vontade geral, ou então os contratualistas. Nós podemos... Lembra do Hobbes? Estamos numa guerra de todos contra todos, de repente alguém levanta, opa, vamos celebrar um contrato entre nós? Kant não está pensando nisso. Ele está pensando no seguinte: olha, é preciso que a sociedade tenha dois poderes. O poder espiritual, a função dele é elaborar as normas do consenso. E o poder temporal é aquele que faz cumprir as normas do consenso. O consenso talvez é o que elaborariam as leis, o executivo é o que executa as leis, talvez? Pode fazer essa aproximação. Então ele dizia o seguinte: lá nas sociedades teocráticas, lá na Idade Média, quem exercia o poder espiritual era a igreja. E o poder temporal, que também era da igreja, mas era um poder exercido com base na força. A igreja tinha polícia. No feudal, também. Tá vendo? Então, o espiritual, a igreja, o temporal, a força, tribunal da Inquisição, por exemplo. E aí o que ele dizia é o seguinte, é que na sociedade industrial, quem vai exercer esse poder espiritual não é mais a igreja, mas a ciência. Entendi. E quem vai exercer o poder temporal vai ser a indústria. Kant era muito otimista quanto à indústria. A indústria estava surgindo na época dele. Ele estava vivendo a primeira revolução industrial. Ele era muito otimista. Ele dizia o seguinte: por que ser otimista em relação à indústria? Primeira coisa, abundância. A indústria vai gerar abundância. E a abundância vai acabar com a guerra. Pelo contrário. Ele dizia o seguinte, que todas as guerras até então aconteciam porque um povo queria tomar a fonte de abundância do outro. Então ele dizia o seguinte: uma sociedade abundante, muito otimista, ela vai ser uma sociedade de paz e de ordem. E segunda coisa que ele pensava o seguinte, Gilmar, pensa na ideia do trabalho. Ele não falava em emprego ainda não, mas pensa na ideia do seguinte: você tem um talento, cada um tem o seu. E segundo ele, a sociedade industrial ela vai ter tanta possibilidade de você encaixar seu talento, porque você vai ter tanto trabalho. O meu negócio é trabalhar com a cabeça. Tem. O meu negócio é trabalhar com as mãos. Tem. Então ele vai dizer o seguinte: a sociedade industrial ela vai alocar todo mundo
ela vai ocupar todo mundo. E mais, ela vai te permitir que você exerça uma função compatível com o seu talento, compatível com o seu dom. E é por isso que a indústria vai... E tinha outra coisa, é o seguinte, Jomar, nada disso demandaria o uso da força, porque a ciência, os enunciados dela não seriam descobertas, digamos assim. E ela não precisaria impor, ela conseguiria facilmente convencer as pessoas, por exemplo, de respeitar a lei da gravidade. Evidente, a coisa é evidente. A ciência teria facilidade, ela não encontraria obstáculos. Ele provavelmente não conheceu os terraplanistas, por exemplo. Exatamente, isso seria uma novidade. Pois Ele teria dificuldade de explicar isso aí. Eu acho que ele diria o seguinte, fracassou a escola. Fracassou a escola. Ela não acabou com a ignorância. É verdade. E eu poderia até dizer o seguinte, onde ela acabou com a ignorância, ela acabou criando estupidez. Mas isso é outra história. Infelizmente, estamos já no final, mas eu queria assim, deixar aberto para o terceiro bloco, o quarto e último bloco de Conte, porque eu queria saber das influências do Conte aqui na nossa terrinha. Ele chegou aqui porque o Brasil já estava no final da monarquia, né? Não, na primeira... Dom Pedro I, enquanto ele era vivo, Dom Pedro II, depois que ele já tinha, né, depois na segunda metade do século XIX, e as ideias dele chegaram aqui no Brasil? Como é que foi isso? Claro, né, que as coisas aqui chegam depois. E chegam por cima, na elite. Chega pelas elites. Ele circulou muito por aqui, João Mar. Muito. Circulou, por exemplo, a proclamação da República. A República precisava de um verniz. Porque, veja bem, quem continuou exercendo o poder antes... Foram os mesmos. Os mesmos. Ou seja, o Brasil era uma oligarquia rural antes da República. E depois da República... Café com leite? Era o coronelismo. O coronelismo. Você não mexeu na estrutura fundiária. Então, quem tinha terra tinha poder. Então, mas o verniz, o que é o verniz? O hino, a bandeira, o lema ordem e progresso. Que você já tinha falado. Isso são... A bandeira brasileira é herdeira do positivismo. Ou seja, existia, entre os republicanos brasileiros, haviam positivistas. As escolas de direito no Brasil... Lá no século XIX, o Brasil criou primeiro as escolas de medicina, depois as de direito e depois as de engenharia. As escolas de direito eram lugares de sociabilidade dos filhos das elites. Era lugar que você preparava, na verdade, gente para ir para o Estado, seja para o parlamento, seja para o executivo. Se você pegar os nossos primeiros presidentes da República, todos eles são bacharéis em direito. E as escolas de direito no Brasil eram lugares de circulação do pensamento positivista. Então, as faculdades de direito eram lugares de circulação desse pensamento do Conte. E segunda coisa é o seguinte, pode parecer curioso, mas aquela ideia da religião, da humanidade, o Conte levou aquilo muito a sério. Ele chegou a criar igrejas. Aqui no Brasil também foi criado. Existem 2 igrejas positivistas, elas estão localizadas no Rio de Janeiro. Até hoje? Até hoje elas existem, estão lá. E se você for nessas igrejas, você vai se deparar com essas coisas todas que a gente está comentando. Ou seja, é uma igreja sem Deus, é uma igreja sem santos, é uma igreja que você entra nela, você vai se deparando com essas palavras de ordem positivistas, progresso, ciência, ordem, essa ideia do amor à humanidade, essa questão do consenso. Então, o positivismo circulou no Brasil por muito e por várias fontes.
pela política, pelas escolas de direito e pelas igrejas. Benjamin Constant, Pascoal Leme, eram intelectuais brasileiros que liam. Só para você ter ideia, Júlio Mesquita, que era o dono do Estadão, fundador do Estado de São Paulo, que era o principal jornal da época, era positivista e fazia positivismo circular no Brasil. Um dos grandes nomes da educação brasileira no século XX, amigo de Anísio Teixeira, que era o Fernando de Azevedo, era positivista. Foi o Fernando de Azevedo que trouxe a sociologia positivista para o Brasil. Embora o Fernando de Azevedo gostasse mais do Durkheim do que do Comte. Mas Comte circulou muito entre nós. Muito bom, né? Novidades, essa aí da igreja positivista, muito interessante. Acha isso no YouTube. Se alguém tiver curioso para achar essa igreja positivista, na internet tem referências sobre ela. Mas, infelizmente, já estamos passando do horário, a gente não quer fazer um programa muito longo. E na próxima semana, o último episódio, bloco número 4, sobre Auguste Comte. Lembramos, então, que Prosa Sociológica é um programa patrocinado pelo GEC, Grupo Educação Ética e Cidadania, e que, se você gostou do programa, compartilhe para que a gente tenha mais seguidores. Nos vemos na próxima semana.